Boa noite, turma. Continuar então a sequência aqui dos vídeos de alterar. Dessa vez, agora a gente já está recebendo o nosso ID pela URL, que foi feito no último vídeo. Então, a gente tem aqui a URL, né? Alterar com o ID, algum ID, né? Vou colocar qualquer coisa, colocar o 3, por exemplo, mas pode ser qualquer número. E o que eu quero fazer dessa vez? Na tela alterar, eu vou fazer, eita, eu vou fazer com que a URL que eu estou enviando, eu capture especificamente este valor e coloque dentro dos inputs, beleza? É isso que a gente vai fazer nesse vídeo. Então, começando aqui, eu já dei uma adiantada no HTML do alterar carro, tá? O alterar ele é bem semelhante à tela de criar, né? Então, a gente tem aqui os nossos inputs, todos esses aqui, marca, data e ano, e depois a gente tem aquela div gigantesca para a nossa imagem. Além disso, a gente precisa de algumas funções que a gente já tem no nosso código, né? Para para essa, para esse input aqui de imagem, a gente precisa daquela função OpenFileInput e do PreviewImage e também futuramente do obter imagem, que são funções que a gente já tem no nosso código. Então eu vou simplesmente trazer elas para o nosso alterar carro.js, beleza? Além disso, até já está aqui alterar carro.js, o CSS dessa tela por enquanto, eu vou deixar com o CSS do criar carro, tá? Então, todos esses nomes aqui, ó, de classes, cadê? Class, formulário, class, divform, são todos os mesmos que estão aqui no criar carro HTML. Tá? Por enquanto eu vou deixar assim. Caso você queira criar um CSS só para alterar carro, beleza, vai lá. Você que sabe. Então, voltando para o que interessa, a gente precisa trazer essas funções aqui para o nosso alterar carro. Mas antes disso, só deixa eu mostrar para vocês como que está ficando. Vocês lembram que na última aula, quer dizer, no último vídeo, a gente tinha aqui os nossos carros. Deixa eu criar um aqui agora. Criou, né? Criou, tá aqui. Eu volto aqui e quando eu clico, eu sou redirecionado para a tela de alterar. Só que agora a tela de alterar, ela já tem algumas coisas, né? Então vamos ver aqui. Beleza, é isso que a gente tem por enquanto. Eu não vou estilizar melhor essa tela, tá? Não vou colocar o header, não vou deixar certinho aqui, ó, os labels, não sei o que. Vou deixar dessa forma aqui mesmo, que é o que a gente precisa para entender essa aula. Além disso, eu tinha comentado sobre a URL, né? Percebam aqui, essa URL, ela tá dessa forma aqui, ID1. Caso eu tivesse clicado no carro de ID2, que ainda nem existe, deixa eu criar aqui, teste, só para dar uma diferenciada. Aqui, ó, o teste, então, ele é o nosso ID2. Tá aqui, ó, ID2. Tá dando alguns erros aqui, mas é porque o código não está pronto, né? Aqui, ó, ID2. Beleza? Então, o que a gente quer fazer? Com esse ID2, a gente vai criar uma função que vai capturar esse valor de dentro da URL. E com esse valor, a gente vai fazer uma busca no nosso local storage para identificar na onde que esse ID bate com o ID dos carros que a gente tem. Tá? É isso que a gente quer fazer. Só que antes, como eu tinha falado também, né, vamos só puxar essas funções. Deixa eu pegar aqui. Já está aqui no criar carro, né? Open File Input, eu vou precisar, Preview Image, obter imagem também. É isso, essas três aqui eu vou precisar. Ctrl C, Ctrl V, bem tranquilinho. Só que vai ter uma pequena diferença. O, essas, essas funções, nessa tela aqui em específico, elas precisam ser globais, tá?
Basicamente, o que que eu estou fazendo? Quando eu estou alterando alguma coisa, eu vou precisar que essas funções também sejam visíveis nas funções que eu vou criar, tá? É um pouco confuso ainda, mas resumindo, faz isso aqui, ó, window.previewImage, aí aqui a gente coloca function event. É isso, ficou global, tá? Mesma coisa para o obter imagem. Então aqui a gente vai colocar o window, ponto, aí aqui function, e aqui não tem o event, né? Ele é vazio. Tá, por enquanto é isso. Por enquanto é isso. Se eu não me engano, agora quando eu clico nesse botão aqui, já vai aparecer o Open File, tá? Agora já está aparecendo. Já está aparecendo por View Image? Aí, ó, já está aparecendo também. Por isso que a gente precisa delas, tá? Para a gente ficar vendo essas imagens. Ok. Então, agora vamos fazer o que eu tinha falado. A gente precisa fazer uma função que captura a URL e faz um recorte especificamente na parte do ID. Eu quero receber esse ID e, e comparar ele com a nossa lista de carros, na onde eu quero parar quando o ID que eu enviei na URL bate com a lista dos carros do ID deles, tá? Eu acho que está um pouco confuso, cara. Eu vou desenhar. Vamos nessa ferramenta aqui super atualizada. Vamos lá. A gente tem aqui a nossa URL. Alterar, eu quero aqui, alterar, alterar carro ID 3, por exemplo. Essa função que a gente vai fazer, eu vou pegar especificamente esse valor e vou fazer uma comparação no meu local storage. Ai, calma. Aqui. Imagina que esse aqui é o meu local storage e eu tenho vários, eu tenho vários carros aqui, tá? Deixa eu escrever aqui. Nossa, velho, tá travando o Paint. Aqui. Local storage ou lista de carros, né? Essa aqui eu estou representando a minha lista de carros, onde o primeiro carro ele tem o ID1, aí ele tem a marca dele, ele tem a imagem dele, ele tem o ano dele, o outro tem o ID2 e a marca dele, tal, 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 o ID3 e tal, 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 certo? Essa aqui é a nossa lista de carros e esses são especificamente cada um dos carros. O que que eu vou fazer? Como eu tenho o nosso ID agora, que eu estou passando pela URL, eu vou pegar ele, guardar ele dentro de uma variável e vou fazer o seguinte: caso essa variável com ID 3 esteja visível aqui na nossa lista de carros, né, ela vai verificar primeiro no 1, no 2 e no 3. Caso exista o valor 3, beleza. Então agora eu recupero e trago esse carro com o ID 3. Agora sim, eu tenho o carro, né? Antes a gente só está trabalhando com ID3 ou número 3. Agora a gente tratou não, né? A gente verificou, né? Se esse ID que eu enviei, ele bate com os IDs que estão disponíveis no local storage. E caso isso aconteça, eu só retorno então o carro que tem o ID 3, né? Junto com todos os seus valores, obviamente. E depois, né, que eu tenho um carro com todos os seus valores, eu já tenho esse objeto, aí é só eu vir na nossa tela de alterar e colocar todos os valores que eu quero, que no caso é a marca, o ano e a imagem, né, que tá aqui. Né? Aí ele já vai estar escrito as coisas aqui. Pode ver que não tem nada. Eu cliquei no ID2, só que os valores do ID2 não estão aqui, né? É isso que a gente vai fazer. Então vamos lá, eu vou fazer aqui então a função. Ela é um pouco extensa, tá? Então eu vou fazer ela aqui primeiro e depois eu dou uma explicada. Vamos lá, terminei o código aqui. Deixa eu explicar para vocês.
Foi tudo isso aqui, tá? Desde a linha 34 até aqui. Vamos lá. Primeira coisa que eu faço, eu pego toda a URL, né? A URL é isso aqui que eu estou comentando com vocês. Depois que eu tenho toda essa URL, eu quero fatiar especificamente essa parte aqui do ID, especificamente o valor do ID, né? E é isso que eu faço na próxima linha, id carro parâmetros.get id. Então, esse valor aqui é o ID do carro que eu cliquei, tá? É o valor do carro que eu cliquei, que eu enviei pela URL. Depois, agora eu pego o nosso local storage completo, né? A nossa lista de carros, coloco ela para dentro de uma variável e verifico. Se essa lista de carros existir, eu vou fazer tudo isso aqui. Se ela não existir, eu falo nenhum carro encontrado. Voltando para o caso, se a lista existe. Se a lista existe, então eu trato ela, dou um ponto parse, e aí agora começa essa parte aqui que é um pouco mais complexa, tá? Porque aqui vocês têm que entender duas coisas. Primeiro, o- qual é a variável que é o ID que eu estou enviando pela URL e qual é a variável que tem os IDs dos carros, tá? São duas coisas diferentes que eu tenho que comparar. Caso eles sejam iguais, eu encontrei meu carro. E é isso que eu estou fazendo nessa linha. Eu estou tentando encontrar o índice do carro que eu enviei pela URL. O carro que eu enviei pela URL tem que bater com algum ID dentro da lista, tá? E é isso que está acontecendo aqui. Carros.findIndex. Para cada carro dentro da minha lista de carros, eu pego o ID de cada um deles e verifico. Se esse ID bater com o ID que eu passei no nosso parâmetro, esse é o carro que eu, que eu quero encontrar, né? Caso eu não encontre nenhum, esse find index ele vai retornar um valor -1, tá? Por isso desse if com -1 aqui, tá? Se for qualquer valor diferente de -1, então ele vai entrar aqui. Se não encontrar nada, é, essa, esse if não vai acontecer, né? Se não encontrar nada, ele vai ser -1, então ele vai cair no else. Carro não encontrado. Então, voltando para o caso, que caso ele encontre o nosso carro, que é isso que a gente quer, eu declaro então que a nossa lista de carros, eu encontrei o nosso índice específico, que é o que a gente quer. Isso aqui vai ser transformado em um número, né? Então, assim, a gente encontrou o nosso carro. Nosso objeto, então, ele se chama carro selecionado, tá? E o que que eu quero fazer com esse carro, agora que a gente tem ele? Eu vou colocar ele em todos os nossos inputs. Da seguinte forma, eu pego o ID de cada um dos inputs que eu tenho na tela de alterar carro. Aqui, ó, ID marca, ID data, ID ano e também o ID, aqui, ó, ID e imagem de carro. Eu pego cada um desses IDs dos input e eu coloco os valores do carro selecionado. Então, carro selecionado ponto marca, carro selecionado ponto data, ano e imagem, tá? A única diferença na imagem é que ele tem isso aqui, tá? O resto é tudo value. E basicamente é isso. Agora a gente consegue visualizar dentro dos nossos inputs o, o ID que a gente enviou pela URL, né? Deixa eu só testar isso aqui. Vamos criar um novo carro. Vou chamar ele de Jeepão. A data vai ser 1 de maio de 1999. Selecionar o nosso Jeepão aqui, que já está quentíssimo. Tá aí o nosso Jeep. Cadastrou. Caso eu clique aqui, eu sou redirecionado, né, para cá, no nosso URL. E percebam o seguinte, agora ó, os nossos inputs, ele está com todos os valores que eu tinha colocado para ele, inclusive a imagem, né? Se eu tivesse clicado em um outro carro, não vou colocar a imagem, cadastrou. Se eu tivesse clicado aqui,
Tá aí, ó, outro carro. Eu não coloquei data, não coloquei nenhum ano e deixei a imagem padrão. Beleza, está funcionando perfeitamente, né? É isso então, gente. Valeu, muito obrigado.